Olá, pessoal! Iremos apresentar para vocês um trabalho referente à disciplina de Análise e Planejamento de Sistema de Transportes, com o seguinte tema: Impactos ambientais dos sistemas de transporte. Para iniciar, sabe-se da necessidade dos meios de transporte para toda a população, a fim de que possam se deslocar entre dois ou mais pontos. Essa atividade, como qualquer outra atividade humana, gera impactos. Os resíduos gerados já são definidos pelo Ministério do Meio Ambiente e são encontrados em terminais rodoviários, ferroviários e aeroportos. De acordo com o primeiro Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários, o setor de transporte é o que mais causa impactos na qualidade do ar, e a modalidade dos rodoviários é responsável por cerca de 90% das emissões de gases poluentes e de CO2. De maneira geral, os impactos gerados são divididos em consumo de recursos naturais, que são aqueles como petróleo, borracha, álcool e etc., e consequências negativas sobre a vida das pessoas, como é o caso da poluição visual, poluição sonora, a própria poluição do ar, congestionamento e entre outros. A importância do estudo relacionado está no fato de que as consequências desses meios são grandes, a fim de que as pessoas tenham conhecimento dessas consequências e possam arranjar soluções eficazes e positivas a fim de sanar ou ao menos minimizar esse problema de nível mundial. Dando continuidade com o ponto 2, contextualização, vou falar um pouco sobre a história, né? A evolução dos meios de transporte. Com a chegada da globalização, o sistema capitalista também necessitou, ao longo dos anos, da evolução, né? Seja na indústria, na ciência, necessitou dessa evolução para suprir a necessidade da sociedade. O principal marco, né, dessa evolução foi na Revolução Industrial, que foi também foi um marco para o surgimento dos meios de transporte. Aqui na figura 1 a gente pode perceber os veículos que utilizavam máquina a vapor. Na época não foi bem recebido, né? Que por conta que eram pesados, lentos, barulhentos, por ser também o primeiro veículo, né, que utilizava esse meio de locomoção, que era a máquina a vapor. E ao lado, ainda na segunda metade do século XIX, na figura 2, o motor a combustão interna, que esse foi foi utilizado por vários anos, né? Aqui a gente pode perceber no século XX o Fordismo, que foi fundado pelo Henry Ford, que fundou das primeiras fábricas de automóveis. E até hoje é conhecido, né, nos livros de história, sobre o sistema de produção industrial, que foi utilizado em todo o século XX, pela indústria de automóveis. Aqui nos anos 10 e 20 e nos anos 30, ainda utilizando esse sistema de produção em série. Já aqui a gente pode ver já uma evolução maior, né? Que é a troca, que é a substituição da mão de obra mais pesada, né, pela automatização, que são os robôs, que começaram a substituir o trabalho mais pesado, né, do pessoal. E aqui nos anos 70, o lançamento de novas técnicas, né, de gestão, como a gente pode ver, os carros já têm uma cor mais diferente do que as dos anos passados, já tem um catálogo de cor bem diferenciado, né? E aqui nos anos 80, foi substituído, que deu origem para o toyotismo, né? Que eles visavam
não só a quantidade, mas também a qualidade, a diversificação dos produtos. E já que nos anos 90, a gente pode ver que já tem bem mais produtos, né? Eles investiram mais na melhoria do processo, né, de fabricação, que não visava apenas produzir, mas também diminuir os desperdícios, né, como em toda indústria acontece. E aqui nos anos 2000 e hoje, a gente pode notar que já é uma coisa mais bem organizada, né, que pelo fato de ter tecnologias que já bem mais avançadas e também a concorrência, né? Eles viram a necessidade de adoção de meios que focassem em questões ambientais também, né? Tanto já aqui na foto passada eu já tinha mostrado nos anos 90 que eles visavam focavam em menos desperdício, né? Que por ser uma indústria, há muito desperdício. E hoje, um desafio na indústria é a implantação de fábricas sustentáveis, né? Capazes de minimizar esses impactos ambientais. A economia moderna, as pessoas e os países são movimentados por meios de transportes, que evoluíram com a globalização e o sistema capitalista. Por meio da tecnologia, nota-se um encurtamento de distância que nos tempos primitivos eram de difícil realização. Atualmente, a comunicação entre pessoas de diferentes lugares do mundo acontece em poucos segundos, sendo possível enviar dados e mensagens facilmente. E mesmo gerando benefícios, o setor de transporte trouxe e agravou muitos problemas presentes na sociedade, que dificilmente são discutidos para que sejam implantadas adequações e melhorias. Nas grandes cidades brasileiras, devido à circulação excessiva do número de veículos, o alto nível de poluentes no ar exigiu que medidas fossem tomadas, e assim algumas foram promulgadas legislações específicas. Outro problema enfrentado é o impacto que pode ser causado ao meio ambiente pelo consumo de óleo diesel, que em decorrência de seus componentes gera a emissão de gases e poluentes, como o dióxido de carbono, principal causador do efeito estufa, afetando diretamente a saúde humana. Aqui temos Erhard e Palmeira, que afirmam que a falta de um planejamento e de investimento do setor de transporte nacional implica na incapacidade de acompanhar a demanda nacional, podendo gerar um colapso desse sistema. E alguns desses fatores já podem ser percebidos, como a grande maioria das rodovias em condições péssimas, a pouca disponibilidade de infraestrutura rodoviária e o sistema aéreo e hidroviário tendo baixa participação. Uma das principais causas da ineficiência da matriz de transporte de carga brasileira está baseada no uso inadequado dos modais. Existe uma sobrecarga do transporte rodoviário em função dos baixos preços de frete, o que acaba servindo como uma barreira ao uso dos demais modais. Nesse contexto, podemos atrelar o sistema de transportes aos impactos ambientais, levando em conta o Brasil. E aí nós temos alguns tipos de serviços de transportes que são dispostos no Brasil. O serviço de transporte aéreo no Brasil, ele é administrado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero. Quanto às questões ambientais, ela possui programas específicos que desenvolvem o gerenciamento de resíduos sólidos e riscos ambientais, que tem como objetivo o manejo apropriado dos resíduos gerados no aeroporto, de acordo com a legislação. De acordo com um estudo realizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o SINIR, os principais resíduos que oferecem possíveis riscos de contaminação ao meio ambiente são causados pelo transporte, manuseio e uso inadequado de produtos que são considerados perigosos e nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. De acordo com o estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, no setor aquaviário no Brasil, existem diversos tipos de resíduos, como restos de cargas, resíduos de papel e plástico, resíduos domésticos gerados nas cantinas, lavanderias, sanitários e restos de mercadorias.
assim como resíduos perigosos como lubrificantes, vernizes, solventes e baterias usadas. Esses resíduos gerados nos portos devem ser armazenados em baias dentro de depósitos fechados, seguindo a gestão integrada de resíduos para que esses materiais possam ser manuseados, armazenados e encaminhados a um destino adequado. Um dos instrumentos utilizados para tornar esse controle dos resíduos é o uso de uma ficha de caracterização de resíduos gerados, a partir da qual é possível destiná-los para o container específico padronizado por cor. E ainda também temos o serviço de transporte terrestre, que pode gerar uma série de resíduos. De acordo com um estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, existem cerca de 9 milhões de carros e 400 mil de caminhões sucateados pelo país. O material em deteriorização dos veículos pode contaminar o solo e o lençol freático e contribuir com a proliferação de doenças, além da geração de grande quantidade de pneus, estes que muitas vezes não são armazenados corretamente, resultando em problemas ambientais e também sociais, pelo fato de causarem a proliferação de doenças como a dengue. A emissão de poluentes atmosféricos pelos veículos é um dos principais resíduos gerados, ainda mais pelo fato de existir uma grande quantidade de veículos muito velhos, causando assim uma emissão ainda mais expressiva de gases poluentes na atmosfera. Tudo isso sem contar a falta de educação de muitas pessoas que descartam objetos incorretamente ao longo de suas viagens. Chegando agora na parte da conclusão, a gente pode perceber que, de maneira geral, mostra-se necessária uma melhor destinação e gerenciamento dos resíduos gerados nos processos de transporte atuais, iniciando na produção de peças e componentes dos transportes, passando pelos produtos que são liberados durante o uso de tais equipamentos e indo até o uso final, até o descarte final dos produtos de maior duração, como veículos, por exemplo. Uma alternativa para que se consiga isso é o aumento do incentivo por parte dos órgãos governamentais no que diz respeito à reciclagem, pelo menos em parte, dos resíduos gerados em maior quantidade, como exemplo de pneus. Tal alternativa, além de dar um melhor destino ao material final produzido, faz com que haja uma redução na quantidade de matéria-prima extraída, criando assim uma via de mão dupla com benefícios múltiplos. Usando o exemplo da reciclagem de pneus, que foi citado, Lagarinos e Tenório, 2008, elencam 7 formas de reciclagem dos pneus: recapagem e recauchutagem de pneus, remoldagem de pneus, coprocessamento em fornos de cimenteiras, coprocessamento de pneus com a rocha de xisto pirobetuminoso, queima de pneus em caldeiras, pavimentação asfáltica e, por último, a laminação de pneus. A participação dos órgãos governamentais é de fundamental importância, como já foi dito, mas não é a única medida. Também é necessária a conscientização de todos que utilizam os meios de transporte para se locomover, seja na correta utilização e manutenção dos equipamentos, como também no hábito de evitar o lançamento inapropriado de lixo e descarte de materiais consumidos às margens das rodovias, zonas aquáticas e espaço aéreo. Aqui a gente tem as referências que a equipe utilizou para ter embasamento e produzir o trabalho. E por fim temos os componentes da equipe, que são a Alessandra Oliveira, o Antônio Vanucci, o Eric Matheus, o Francisco Elber e eu, Natanael Macedo. E é isso. Obrigado pela atenção.